Quero falar agora sobre o Cruzeiro tem reforço desaparecido. Você sabe que a partir de 1º de dezembro, Neisser Villarreal passa a ser jogador em definitivo da Raposa. Ele já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Esse é um centroavante de 20 anos de idade, que já havia deixado excelente impressão no Sul-Americano Sub-20 e marcou mais 5 gols no Mundial Sub-20 disputado recentemente. Pois bem, desde que a Copa do Mundo Sub-20 terminou, e ele não voltou mais para o Milionários para cumprir suas últimas semanas de contrato. A reapresentação do time estava marcada para 20 de outubro. Inclusive, um companheiro de time dele, o Carlos Sarabia, que também estava disputando a Copa do Mundo, se apresentou, mas ninguém tem notícia do Villarreal. O técnico da seleção sub-20 chegou a se manifestar, dizendo que o jogador não sabia a data certa da reapresentação. O Milionários afirma que não tem nada disso, que ele sabia a data de apresentação e não se apresentou por opção. Inclusive, o Milionário já cogita aí a FIFA para cobrar a ausência do jogador, abandono de emprego, entre outras coisas. Não imagino que possa sobrar para o Cruzeiro, mas essa é a realidade de momento. Só para registrar que o Neisser Villarreal, que tem muito potencial, ele costuma causar. Teve um episódio, por conta do fato dele não querer renovar o contrato, o ano de 2025 entre o Milionários e o Villarreal foi bem atribulado, foi bem bagunçado. E no momento em que ele chegou a ser afastado, ele apareceu numa live fazendo essa live com uma camisa do América de Cali, rival do Milionários, o que lhe rendeu uma punição e o obrigou a pedir desculpas de forma pública. Hora de falar sobre o Cruzeiro, mais especificamente de Caio Jorge. A ausência na seleção brasileira. Nessa segunda-feira, Carlo Ancelotti fez a lista de convocados e chamou o Vitor Roque para o lugar do Caio Jorge, mantendo também Richarlison, que não vive bom momento. Queria trazer números do Caio Jorge na comparação com o Vitor Roque e também com o Richarlison para você tirar suas próprias conclusões. Começando pelo Richarlison, que desde o fim da Copa do Mundo de 2022 marcou apenas 24 gols. Ou seja, temporada de 23, de 24 e quase toda a temporada de 25 para míseros 24 gols. O Caio Jorge, somente no ano de 2025, já tem 22 gols marcados. Mas, Nicola, você não vive dizendo que o nível de enfrentamento na Inglaterra é mais difícil e é mais complicado do que o Brasil? Sim, correto. Mas chama atenção o Caio Jorge com 22 gols em apenas um ano e o Richarlison com 24 gols em 3 anos. Já Vitor Roque versus Caio Jorge, dois atletas que disputam praticamente as mesmas competições. Caio Jorge é artilheiro do Brasileiro, 17 gols, o Vitor Roque tem 13. Caio Jorge tem 7 assistências, o Vitor Roque tem 3. Caio Jorge é também artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols. O Vitor Roque não balançou as redes no torneio de mata-mata do futebol brasileiro. Você convocaria quem para a seleção brasileira? Já uso o espaço para comentário. Eu torço para que o Pedro esteja na lista final. Para mim, é mais centroavante do que todos citados. Boa terça-feira para todo mundo, dia de trabalho na toca. Finaliza a preparação o técnico Leonardo Jardim para o duelo de amanhã contra o Grêmio. Jogo às 8 horas da noite em Porto Alegre. É o Cruzeiro para manter uma espetacular invencibilidade no momento a maior da competição até então. O Cruzeiro que não perdeu nos últimos 6 jogos para Bahia, para Bragantino, para Vasco, Flamengo, Atlético e também para o Palmeiras, além do resultado positivo que teve contra o Vitória no último sábado. No momento, é a maior invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que teve ontem o Fabrício Bruno convocado para a seleção do Brasil, ele vai atuar nos amistosos contra Senegal e Tunísia, dia 15 em Londres e dia 18 em Lille, na França. E o Cruzeiro que pode atuar no dia 19 ou no dia 20 contra o Juventude em Caxias do Sul. Vamos aguardar a confirmação da CBF. Fato é que o Cruzeiro pode, dentro da sua programação, não ter o Fabrício Bruno, já que atua no dia 18 em Lille, na França. Falando sobre seleção brasileira, quem sonha com a convocação é o Kaique Bruno, prata da casa, Belo Horizontino, 47 jogos na temporada, que faz um ano maravilhoso, e ele comenta aqui sobre o sonho de atuar com a camisa da seleção brasileira também. Kaique! É claro que eu tenho um sonho, de criança, de ser convocado para a principal, mas eu procuro trabalhar bem no Cruzeiro e jogar bem aqui, primeiramente. É fruto do trabalho, não só meu, da equipe.
E eu só tenho a agradecer a eles por essa temporada que eu tô fazendo. Mas seleção é consequência, né? Primeiro eu procuro jogar bem no Cruzeiro e estar bem aqui. Mas mais uma baita atuação, né? Uma posição que quase sempre o jogador é um pouco tímido ali, você vem se destacando. Como é que você enxerga tudo isso? A temporada que eu tô fazendo é brilhante, é claro. Eu nunca vivi isso no Cruzeiro, minha primeira temporada de titular, então o Jardim me ajudou bastante durante a temporada, a equipe também, que vem me ajudando principalmente. E só tenho a agradecer a eles por tudo. O Kaique extracampo, o que é determinante para mostrar, né, as suas características também? Como que a gente sempre vê você passando aqui pela zona mista, um cara muito tranquilo, tímido, a gente também tem informação que você é muito profissional, com certeza é resultado de tudo isso, mas como que é a vida do Kaique aí para estar resultando, né, desfrutando também de toda a luta de sua carreira? Isso, eu sou um cara bastante tímido, sou um cara de família também, gosto de estar perto da família, da minha esposa também, que vem me ajudando bastante, então eu sou um cara bem tranquilo, dedicado também no dia a dia, eu acho que isso é o primordial. Nós não falamos sobre João Marcelo e Jonatas Jesus, a dupla JJ. Como é que você viu dois jogadores que jogam pouquíssimo substituindo, se não os dois principais, claro que tem KJ, que tem Matheus Pereira, que existem outros jogadores, mas esses dois, Vidalba e Fabrício Bruno, destaques desse time celeste. Como é que você viu o JJ? Se o Fabrício e o Bruno eram muito titulares antes desse jogo, CJ, eles se tornaram ainda mais titulares. Sério? Sério. Assim, e não é culpa essencialmente do Jonatas Jesus e do João Marcelo, né? Mas o Cruzeiro teve problemas defensivos no jogo contra o Vitória, né? O time ficou muito espaçado, muito em razão também da falta de entrosamento do time em si com a dupla de zaga, né? Porque dá muito impacto, CJ. E tem outro ponto também que é fundamental, que é muito importante. Quando a gente fala dos zagueiros, a gente pensa muito, obviamente, né, porque é o principal objetivo do zagueiro, né, a questão defensiva, mas a construção do Cruzeiro ficou um pouco prejudicada, principalmente sem o Vidalba. O Vidalba, ele é capaz de fazer inversão de jogo, né, encontrar principalmente o lado direito do Cruzeiro com mais espaço, né, ele jogando pelo lado esquerdo. Então, o Cruzeiro, ele perdeu essa capacidade, inclusive até mesmo com o Fabrício Bruno, de fazer aquilo que eles gostam muito, né, de carregar um pouco mais a bola quando o time adversário proporciona isso, dá esse espaço, né? E João Marcelo e Jonatas Jesus, eles não são capazes ainda de fazerem isso, justamente quando a gente está falando do time titular do Cruzeiro, né? E hoje, CJ, há uma grande diferença entre a dupla titular e a dupla reserva. Uma grande diferença. Fosse você, não dá para negar. O Pelaipe iria ao mercado? Eu iria. Ano que vem? Eu iria. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um zagueiro de mais qualidade para fazer sombra ali aos dois titulares. Eu penso assim. E com todo respeito ao João Marcelo, 25 anos, acabou de passar por um período grave na carreira dele, período sério de lesão que ele teve aí uma recuperação em tempo recorde. Mas o Jonatas Jesus também, a gente tem muita paciência com ele, porque ele é um garoto e tal, mas está aqui há 1 ano e meio também. E o Cruzeiro, CJ, ele vai aumentando o nível dele. A cada temporada que vai passando, o Cruzeiro vai aumentando o nível dele. Então, assim, o banco também tem que ser mais colaborativo com relação a isso. Eu fiquei esperando o Cabidão terminar de falar. Eu falei assim, ele vai pedir um titular no lugar do Vidalba. Eu fiquei pensando, ele vai pedir um titular. O Vidalba talvez tenha sido o jogador que mais demorou ao torcedor falar assim, cara, o Vidalba hoje é o titular. O Vidalba deve ter demorado uns 25 jogos, CJ, jogando bem para o torcedor falar assim, cara, nós temos uma zaga boa. Nós não precisamos de um zagueiro, porque nós passamos aí 6 meses ou mais, desde o ano passado, né? Mas que o Vidalba se firmou foi nesse ano como zagueiro. 6 meses, não, tem que trazer alguém para jogar com o Fabrício Bruno. No meio do ano, tem que trazer o zagueiro pelo lado esquerdo. Em junho, quando abriu o mercado, falava-se nisso toda hora e o Vidalba jogando bem. Falava, gente, qual zagueiro hoje no Brasil tira o Vidalba? E aí o torcedor querendo e a imprensa falando, tem que trazer. Aí eu esperei o Cabidão, sabe o que o Cabidão vai falar? A resenha mudou. E a resenha mudou para trazer uma sombra, para trazer um reserva, mas aí muito mérito, né, do Jardim e do Vidalba pela consistência, né? Um jogador que está muito equilibrado, né? Muito regular, joga raríssimas vezes que ele joga mal.